Tava ouvindo uma musiquinha tão boa, esperando vocês chegarem aqui. Mandar convite aqui pro pessoal. Temos 2 minutos. Manda aí pro pessoal de vocês, que eu vou mandar pro pessoal daqui, certo? Convida aí o pessoal. Um minuto. Foi para bastante gente já aqui. Mandar o link depois lá. Sim, agora são 20 horas e aí nós vamos começar a nossa live. Para quem já está acompanhando a live há algum tempinho, nós estamos na 7ª live e nós estamos falando do livro e também do livro de Apocalipse e do livro da Nancy Guthrie. A gente está fazendo... Aqui é um livro, na verdade é um comentário de uma maneira que me surpreendeu. Então eu não sei se eu chamo de um comentário apenas, mas tem mais alguma coisa além de um comentário. Não tem uma linguagem acadêmica, mas tem uma linguagem para todo crente que quer conhecer mais da Bíblia, né? Então, eu acho que vale muito a pena você que ainda não tem esse livro adquirir. Se você tem aquela... No início das nossas lives, a gente falava assim, que muita gente tinha medo de ler o livro de Apocalipse. Então, a ideia dessas lives veio a partir desse critério, né? Para a gente desmistificar algumas coisas que nós também desmistificamos ao ler esse livro da Nancy Guthrie sobre as bênçãos de Apocalipse. E eu queria... Sejam bem-vindos todos. Sérgio, tem acho que uma amiga sua aqui. Sérgio, saudades. E o Mar, não sei se é... Tem Gleide. Boa noite, Gleide, Selma. Deus abençoe a todas vocês. Eu falei que a gente ia voltar ao som das trombetas, né? Eu separei aqui e eu vou tocar. Porque eu falei, olha, a gente não vai aparecer na segunda, mas vai aparecer ao som das trombetas. Olha só, experimenta um pouquinho. Dá para ouvir aí? Deu? Deu. Nós começamos ao som das trombetas porque hoje a gente vai falar delas. Então, nada melhor que o som do chofar, né? Que é assim que chama. Não sei se eu pronunciei certo, mas é a trombeta hebraica que o pessoal usa lá em Israel para tocar. E aí vamos
Vamos que vamos, meninas, para aquilo que a gente gosta de fazer, que é falar da Bíblia. Falar, se é para falar de alguém, que a gente fale de Jesus, de Deus. Que a gente seja, que nós sejamos fofoqueiras de Jesus, né? Falar muito dele, mas do lado positivo, né? Claro. Nós vamos falar hoje sobre abençoados por estarem em missão por Jesus. E vamos pincelar, na verdade, né, uma parte do livro de Apocalipse, porque a gente já não tem o objetivo de exaurir todo o conteúdo, é muita coisa, acho que passaríamos anos. E nós vamos falar do capítulo 8 ao capítulo 11. E, como eu falei, nas outras, nós viemos vendo a abertura dos selos. Inclusive, no capítulo 8, ele inicia na abertura do último selo, né? Do sétimo selo, que o cordeiro quebra o sétimo selo, e aí há um silêncio no céu, como diz os primeiros versículos, e a partir daí se vê 7 anjos, são esses 7 anjos que vão tocar as trombetas, né? Que vão receber trombetas para o toque de cada uma delas num percurso aí, que às vezes a gente até pensa que não é, que é sequencial, mas na verdade nós vamos ver que tanto trombeta, selo, taça, como nós vamos ver em capítulos posteriores às taças, a gente já viu os selos nos anteriores, eles acontecem ao mesmo tempo, são eventos que ocorrem no mesmo período. Então, apesar da sequência dos capítulos, não quer dizer que tem em períodos diferentes. Porém, a gente vai ver essas histórias em ângulos diferentes, porque cada um vai nos ajudar a entender um aspecto diferente de como Deus está estabelecendo seu reino a partir da pessoa de Jesus. E aí eu ficava me perguntando por que é que João estava usando a simbologia de trombeta, né? Por que uma trombeta? E você fica imaginando, eu toquei aqui, né? Eu tava no baixinho. Imagine isso em alto e bom tom, assim, uma trombeta dessa tocando bem audível, é algo que não tem como você não ouvir, não tem como você não prestar atenção. Então, o maior dos objetivos de João aqui, e para que você e eu não fique com medo, mas pelo contrário, ame cada vez mais a palavra de Deus, é despertar o mundo adormecido. A ideia da trombeta, na verdade, é para despertar o mundo que dorme para o evangelho. É para despertar as pessoas para o arrependimento e para a fé. E é isso que a gente vai falar hoje, nesses capítulos de 6 a 8, e que nós vamos. Você que ainda não leu a Apocalipse, tem a oportunidade de estar lendo em alguns pedaços, em trechos, e acompanhando com a gente aqui nas lives às segundas, às 20 horas. E hoje eu quero que você fique até o final, nós vamos ter 5 avisos importantes que esses capítulos vão trazer para a gente. A gente sabe que, como eu falei, né, a trombeta ela faz um grande barulho, então é um aviso, e eu quero que hoje vocês também possam interagir, fazer suas perguntas, e quem quiser responder também seria bem interessante, que a gente vai fazer algumas perguntas, e quem souber e quiser dar uma opinião, aquilo que quem já leu, por favor, contribua. Eu vou passar para a Carla e para a Sérgio para que elas se apresentem para vocês, se você está aqui a primeira vez. E, claro, que se elas não estivessem aqui, a live ia ser monótona, né? Tem que ter mais gente para a gente discutir aqui, ficar um negócio bem gostoso. E a gente ama conversar sobre a Bíblia. Olá, gente. Eu sou Carla, para quem não me conhece, mas para quem me conhece também, eu sou Carla. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre as trombetas. E eu achei muito legal esse capítulo, porque, só dando um spoiler aí, porque ela traz, assim, ela explica, assim, coisas que eu nunca imaginei que fosse aquilo ali. Confesso que muita coisa para mim foi novo e é muito legal. E coisas que eu achava que eu tinha curiosidade de saber, que eu falei, agora eu vou descobrir. E ixi, ela nem toca no assunto, ela passa direto, porque isso aí é o que menos importa. Mas é muito legal mesmo.
Está com a Olá, palavra. pessoal. Aqui o microfone estava desligado. Eu sou a Sergimária, para quem não me conhece, sou eu. E nesse capítulo, assim, inicialmente, a gente percebe a abordagem sobre a ira de Deus de uma forma diferente, né? De uma forma, acho que a parte que mais me chamou a atenção inicialmente foi ela ter colocado que o pessoal que está no céu, eles contemplam também a ira de Deus, né? Eles tem aqui na página 178, ela fala, essa passagem nos convidará e para pararmos e nos proteger desse aspecto do caráter do plano de Deus. E, em vez disso, começar a observá-lo como um propósito, a ira como um propósito. E achei isso bonito, e a gente observar, né, a ira de Deus, porque hoje, dentro do nosso contexto atual, Deus é só amor, ele não existe justiça, não existe ira, e muitas vezes a gente meio que acaba amaciando, colocando floreios, né, quando a gente trata da justiça de Deus, e ela existe. Verdade. E aí, assim, nós vamos ver agora o toque das 7 trombetas. E eu acredito assim que você vai se surpreender, porque a gente viu que os selos foram abertos para nos mostrar que coisas iriam acontecer e com o que nós deveríamos esperar, né, no tempo, durante a abertura dos selos dentro desse mundo que já está debaixo de uma maldição que foi causada pelo pecado. E aí, agora, nós vamos ver com as trombetas algumas marcas que, porque na verdade todo livro é composto por símbolos, e João tenta trazer uma linguagem divina para uma compreensão humana. E aí ele usa, né, essas trombetas como uma maneira de você entender o aviso de Deus para a gente, e ele faz questão de marcar essas 7 trombetas. E aí a primeira pergunta que eu faço, se você já leu Apocalipse, e até mesmo para as meninas, mas hoje, para a gente não se estender, vai ser assim, uma a uma, porque senão aqui tem assunto para muita manga. Tem pano para muita manga. E eu queria saber, Carla, inicialmente, que João tem um objetivo, até já falei inicialmente que era avisar, alertar esse mundo adormecido sobre o Evangelho. Mas a gente tem uma história no Antigo Testamento, e eu fiz questão de frisar isso, porque a gente tem que entender que a Bíblia ela é toda entrelaçada, então nada está aleatório. E lá no Antigo Testamento, a gente vê na história de Josué que o povo fica circulando Jericó por 7 dias tocando trombeta. E é no 7º que o muro cai. Então, como é que pode contribuir para a gente entender por que são 7 trombetas, por que está se tocando essas trombetas? O que significa isso para a gente hoje? Aqui ela fala, né, que as trombetas indica perigo, mas assim, no caso é para, como você já bem falou, aí despertar aqueles que estão adormecidos, né? Então, a cada trombeta vai acontecendo coisas, a gente vai ver que cada uma delas tem um significado e é justamente para que haja um despertar daqueles que ainda estão adormecidos. Lógico, despertar é alguém que está adormecido. E esse paralelo com Josué 6, que eu achei bem interessante que ela cita, Sim. ela está citando algo que foi como eles, quando eles tocavam as trombetas, o povo de Jericó estava entendendo que estava chegando o povo de Deus ali para entrar naquela terra, porque era deles, né? E Deus prometeu a terra para eles. Então, eles estavam ali tomando posse do que já era deles. E aí a gente vê que na 7ª trombeta é quando o povo entra, de fato, em Jericó e os muros caem. Então, aquelas trombetas, elas estão ilustrando para a gente que é um aviso de Deus numa guerra contra um inimigo. Então, ali, aquele povo era o inimigo do povo de Deus, e Deus estava tocando para eles, né? Para gerar no coração deles ali, olha, eles estão chegando, eles vão entrar.
E a gente vê que isso acontece, e na sétima trombeta é que cai o muro. Ou seja, aqui no livro do Apocalipse, nós vamos ver que é na sétima trombeta que vem o Cordeiro, e aí a gente entra na Terra Prometida, né? Na promessa que foi feita lá e que nós vamos também usufruir dela, né? Nós somos descendentes de Abraão e essa promessa vem até os nossos dias. E eu achei bem interessante essa conexão que ela fez com o Josué capítulo 6. Achei bem legal. Então, essas primeiras 4 trombetas que nós vamos falar rapidamente, elas têm como aviso perigo, né? Prestem atenção, vocês precisam abrir os olhos, porque vão acontecer coisas que vocês podem ficar em perigo se não tiverem atentos. Aí Valesca disse assim: lembrei que na salinha das crianças falei sobre a cura de Naamã. E também a cura foi no 7º mergulho, exatamente. E sempre tem isso do número 7 na Bíblia. Sim, a gente até já comentou em outra live que o número 7, ele significa quando algo está completo, não falta mais nada. Né? É como se fosse... O que quer dizer o 7º banho de Naamã? Que Naamã não ficaria mais doente, pelo menos daquela enfermidade. Ele tinha sido curado totalmente. Não ia ficar o pé, a mão, não. Foi o corpo todo foi curado ali. E também a alma de Naamã, né? Eu acredito muito que Naamã, depois daquela experiência, ele não só curou o físico, mas curou a alma dele também, né? Ele viu a ação de Deus na vida dele. E a autora dá um exemplo de um alarme detector de fumaça que não pode ser ignorado, pois é um aviso sonoro alto e contínuo e indica perigo de incêndio. Exatamente isso. Olha, ele está lendo o livro. Fica bem na introdução do capítulo 6. Ela falou até que isso acontecia na casa dela, que ela estava com um probleminha com os detectores de fumaça da casa dela. E sempre que tocava na madrugada, não tinha ser humano que não acordasse. E aí, realmente, ela associa as trombetas a esse som, né, que não tem como passar despercebido. E nós vamos para a primeira trombeta, que está lá no versículo 7 do capítulo 8 de Apocalipse. E a gente vai ver que cada trombeta ela vai retratar um impacto desse julgamento que está previsto, né, para acontecer, que já está acontecendo, porque quando a gente lê, a gente parece estar com o Jornal da Manhã nas mãos. E as trombetas, elas soam como um alarme indicando perigo, como disse o irmão Claudinei, de fato. E qual seria esse perigo que essas pessoas que estarão na Terra vão correr, Sergimária? O que você, se sabe a resposta, se quer contribuir também, anota aí no nosso comentário. Mas eu quero ouvir Sergimária falar sobre isso. É que esse alarme, ela indica justamente o perigo que a gente corre em ficar somente dependendo das coisas deste mundo, né? Do que ele oferece. E promete para que a gente tenha segurança e dependência realmente de quem, de fato, deve ser a nossa segurança, que é Jesus Cristo, né? E essas trombetas, tá aí na página 132, ela dá esse exemplo, né? Que a gente não... As trombetas ressoam um alarme, indicando o perigo de se depender apenas deste mundo. E às vezes não, quantas das vezes a gente não está dependendo somente do que a gente sabe, do conhecimento que a gente sabe, das coisas racionais da nossa mente, que a gente pensa que tem poder em nossas mãos, sendo que o poder todo é de Deus, né? Então, nada do que a gente faça vai fazer ter segurança com relação a esse tempo, né? Onde as trombetas já estão ressoando. Eu acho interessante a gente até falar que nesse versículo ela está falando sobre quando essa trombeta é tocada, que há uma queimada na terra, né? Na terça parte da terra. Então, apesar do fogo estar presente aqui, não é literal, não é especificamente literal. Mas quando a gente vê parte da terra sendo queimada, árvore, ervas, granizo e fogo misturados com sangue foram tirados da terra, significa que se você não tem vegetação, você não tem animal, você não tem terça parte da terra destruída, você vai acabar, os mantimentos vão
reduzir, né? É provável que alguns possam conseguir, outros não. E também que aí as pessoas ficam achando assim, eu posso me sustentar sem Deus, eu não preciso de Deus. Não lembrando que a chuva cai por conta da vontade dele, que as árvores foram criadas por ele, tudo que a gente come, tudo que a gente faz tem uma ligação, uma conexão com aquilo que foi criado na natureza, né? E quando a gente vê que parte disso vai ser destruído, a gente começa a se preocupar, porque agora a gente está vendo que nós somos limitados, que a gente agora vai depender de Deus, do que Ele quiser enviar, do que Ele quiser fazer, né? E aí a gente vai para a segunda trombeta, que está dos versículos 8 ao versículo 9, e aí eu trago para a Carla aqui agora o que João quis dizer com grande montanha. A gente vai ver aqui no versículo 8, assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. E aí eu vou seguir para o 9. E morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E eu quero saber essa parte aí da montanha ardendo em chamas, que é atirada ao mar. O que João quer dizer com isso e qual é o impacto desse acontecimento para os moradores da terra, né, durante esse período. Eu achei interessante em cada uma dessas trombetas, porque, sinceramente, eu não imagino essas coisas, não. E fico pensando assim, gente, aquele povo lá que recebeu a carta na época, rapaz, ou eles tinham que ter uma imaginação muito fértil, ou então a realidade deles realmente era totalmente diferente da nossa hoje, né? Porque pegar e entender que... porque quando ela fala, quando o Apocalipse fala de montanhas, representam reinos, tanto bons quanto maus, terrestres e celestial. Aí aqui, essa segunda trombeta é uma imagem dos grandes reinos do mundo que se desmorona, destruindo as vidas e o meio de subsistência daqueles que neles viviam. E é claro, sabendo que isso tem acontecido repetidamente ao longo da história. Então, assim, é a dependência do governo, do sistema, como se fosse assim, no caso, aplicando para hoje, é isso? Eu tô Na verdade, naquele tempo, os... Sim, mas hoje, trazendo para hoje. Então, eu vou só fazer um comparativo para você entender. Naquele tempo, os grandes negócios aconteciam pelo mar, né? Nas embarcações. E os impérios, quando eles eram bem-sucedidos, você via eles lá no alto, aquela estrutura. Então, ficavam geralmente altos, em montanhas, para proteger de várias coisas, né? Sim. E às vezes onde tinha como estratégia de segurança, estratégia de guerra, essas coisas. Então, ele está mostrando assim, nem vocês com todas essas estratégias, nem você sendo esse grande império que está protegido por muralhas ou com grandes celeiros de negócios, vão ficar de pé no momento do julgamento, entendeu? Não vai ter ninguém pelos meus próprios meios, pelas minhas próprias condições, eu não vou fazer parte disso, né? Ele quer dizer que qualquer ser humano, seja pobre, rico, alto, magro, baixo, moreno, branco, vermelho, o que for, vai ter acesso a ver isso e vai fazer parte desse contexto, né? E ainda, mesmo os poderosos também estarão nesse miolo aí, nessa situação aí. Então, eu realmente também achei bem interessante essa questão das montanhas, e aí eu fui ver a questão. Veja como a teologia é bem interessante, a Bíblia é tão maravilhosa e rica, que a gente vai pesquisando mais coisas e a gente vai encontrando coisas da cultura do tempo, né? Daquele período ali, onde eles estavam vivendo uma situação econômica diferente, uma geografia diferente, então tudo vai contribuir e acaba que Deus ele está falando uma linguagem para aquele povo ali, porque eles sabiam disso, né? Que o comércio era por embarcações, que os impérios estavam naqueles lugares, já era uma coisa que eles visualizavam. É como parábola, quando Deus escrevia parábola, que tinha linguagem rural, porque aquelas pessoas eram dali,
da região rural, então eles compreendiam melhor, né, essas coisas. E esse é o esforço que João está fazendo, né? E aí aí se toca a terceira trombeta. E a gente vai ver que a imagem da terceira trombeta é de uma estrela caindo do céu. Quando eu li a primeira vez, eu confesso que logo assim, uma estrela caiu do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Eu pensei, eu acho que é algo divino, né? Porque foi dado a chave, logo que eu li o primeiro versículo. Aí você vem para o 2 aí. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol se escureceu com a fumaça saindo do poço. E aí a gente vê que tem uma conexão também com Isaías 14, que eu não vou ler agora, mas deixo aí a sugestão de leitura. Isaías 14, do 12 ao 15, quando o anjo da guarda da Babilônia retrata uma estrela que é lançada do céu para o abismo. Aqui, essa estrela é chamada de absinto. Você vai ver no versículo descendo, a gente vai ver aqui absinto. Eu acho que não lembro o versículo que está. Espera aí que eu vou... é aqui no... Quando eu achar, eu falo. Mas ele está bem aqui. No versículo 11, vai mostrar que essa estrela é chamada de absinto. E que está baseado também esse nome absinto em Jeremias 9, 15 e 23, 15, onde Deus julga seu povo desobediente, dando-lhe água envenenada para beber. O que essa trombeta nos mostra? Veja a conexão com o Antigo Testamento, como é importante para a gente entender muitas vezes o Novo Testamento. Por isso que a gente tem que ter uma leitura da Bíblia em toda e depois ir por partes, né? E eu queria entender, assim, o que vocês entenderam como a demonstração. O que João quer passar para a gente quando toca a terceira trombeta? Sérgio, Então, ou foi o Sérgio que responde agora? Então, uma coisa que eu achei interessante foi ela fazer essa referência da terceira trombeta, as coisas do mundo que a gente acha que vivifica, mas que, na verdade, nos envenena. E aí eu até coloquei no livro, em destaque na lateral, que as várias teologias, vídeos de internet, com várias coisas que confundem nossa mente, que às vezes a gente consome parecendo que estamos sendo vivificados. Né? Não, uma palavra coach, né? De alguns pastores, eu ia citar o nome, mas não vou citar, não. De alguns pastores que vão aí para rodeios fazer palestras coaches dizendo que são palavras, exposição da palavra de Deus. Mas, e as pessoas consomem como se tivessem sendo verificadas. As pessoas vão e depois postam, não, é a palavra de Deus, estou me sentindo renovada para depois de beber. Não posso falar isso na internet. Mas é o que está acontecendo, as pessoas vão, consomem, achando que está sendo verificado, porque é uma teologia que coloca o nome de Deus ali na frente, mas que ali elas estão sendo envenenadas, estão sendo envenenadas por heresias, sendo envenenadas por distorcerem a palavra de Deus para algo que só inflama o próprio ego, né? Então, quando ela destacou isso, né, de que essa terceira estrela demonstra, essa terceira trombeta, ela demonstra as coisas do mundo que a gente consome na expectativa de que sejam vivificantes, que nos traga a vida, que nos renove a vontade de viver, acabam muitas vezes nos envenenando. Por isso que a gente precisa ter cuidado no que a gente está consumindo. Porque muitas das vezes a gente acha que está consumindo coisas que não vai trazer vida e não vai trazer vida. E ele teologia de internet não traz vida. E a teologia não. E a palavra aqui deixa claro também, né? A palavra de Deus. A gente entendendo ela de uma forma panorâmica, né? Você falou, as pessoas consomem algo que elas acham que vivificam, mas na verdade está envenenando. E o pior, elas não percebem. O que está sendo aqui trazido, vamos supor, para a gente hoje, além dessa clareza do que você falou, é também que é a incapacidade das pessoas terem a sabedoria, né? Do que é bom e do que é ruim, do que é verdade e do que é fake.
Hoje a gente está na geração do fake. E quando você tem a palavra de Deus, qual foi o versículo que a gente falou muito, que foi o primeiro? Bem-aventurado aqueles que leem, guardam a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente vai ter discernimento na hora necessária. Então, a questão aqui também é que as pessoas estão sem clareza, sem falta de sabedoria, até para entender a questão da espiritualidade. Porque você vê gente falando de Deus de diversas maneiras, fazendo diversas coisas. Mas que quem lê a Bíblia sabe pontuar. Epa, esse aqui está falando o nome de Deus, mas tem alguma coisa errada, porque a fonte de onde a gente entende o caráter de Deus, o que ele faz e todas as coisas, é a Bíblia. Então, se eu não conheço a Bíblia, qualquer um me engana. Qualquer um vai dizer que verde é rosa e a gente vai acreditar. E estamos num tempo em que os corações estão desesperados, porque, de fato, é vírus, é guerra, é problema, é economia, é tudo isso. Então, você vai para aquilo que está falando. O primeiro que você pega, você, às vezes, agarra achando que é verdade, porque o discurso é bonito. Muita gente tem discurso bonito, mas, infelizmente, as pessoas estão sem capacidade de ver o que é verdadeiro. Então, esse é um dos pontos que eu acho do mais, assim... e a gente vai ver na próxima trombeta um pouquinho mais sobre isso, que é a questão desse engano, dessa dificuldade de ver o que é verdade, né? Quanto é prejudicial. E aí esses pecados vão se alastrando e sem quem não tem verdade arruína com tudo, porque não sabe como fazer, não tem discernimento para isso. E aí o pecado, eles vão fazer achando que está certo e aí o pecado vai arruinar a vida deles, né? Que é o que, como diz o próprio texto aqui. E aí vem o segundo aviso, né? Que começa na quinta trombeta. A gente já viu o primeiro aviso, que é perigo. Nas 4 primeiras trombetas, a gente viu que impérios vão ser destruídos, ou seja, a dificuldade econômica vai acontecer, a fome vai se alastrar, e isso é de uma maneira, mas eu já vejo isso há muito tempo. De fato, a gente já vê, mas você... Pulou a quarta. Hã? Você pulou a quarta trombeta. É a quarta? Eu falei sobre a terceira. Perdão. Então, na quarta a gente conclui o primeiro aviso, né? E aí a gente vai para o segundo. A gente vai ver que essas 4 primeiras trombetas fazem soar um aviso para que todos que habitam na terra, né? Não ponham confiança nas coisas desse mundo. É isso que João está enfatizando. Olha, se você confiava no seu ganha-pão, no que você tinha dentro do armário, no que você tinha dentro da gaveta de remédios, no plano de saúde, não confie mais. Se você confiava nos grandes impérios, não confie mais. Confie apenas naquele que domina todas as coisas, né? Ele está dizendo isso de uma certa forma. Então, por que João enfatiza a escuridão provocada pela 4ª trombeta aos habitantes da terra? Se vocês quiserem falar sobre isso, como foi Sergimária que falou, aí agora eu vou para Carla, porque fica mais dinâmico assim. Aí quando a 4ª trombeta, as luzes do céu, né, todas parcialmente escurecem. E ela fala aqui que isso é uma imagem da incapacidade da sabedoria e da espiritualidade do mundo para iluminar de forma verdadeira. Uma imagem das pessoas que vivem nas trevas sem a capacidade de ver o que é verdadeiro, correto e bom. Bem como quem é verdadeiro, correto e bom. Então, Deus pretende demonstrar o seu poder sobre todos os falsos deuses em torno dos quais as pessoas constroem suas vidas, os quais simplesmente não são capazes de dar o sustento e a segurança que elas desejam. Então, as trombetas fazem soar o aviso para todos que habitam na terra. Não ponham confiança nas coisas desse mundo. Eu achei que foi isso que você acabou de falar. Foi porque eu tinha pensado que a gente já tinha falado da 4ª trombeta e eu arrematei, né? Mas na verdade não, mas é isso aí mesmo. Mas foi bom que você complementou, né? Falando sobre
essa questão dos falsos deuses. Por que ele está apontando para isso? Porque, de fato, a gente acaba colocando isso em primeiro lugar, né, no coração. Ah, meu trabalho, o meu sucesso no trabalho, às vezes um relacionamento, seja o que for, que a gente coloque na frente, né, no primeiro lugar do coração, a gente está, de fato, endeusando, né? A gente está ali vivendo para aquilo. E se você vive para aquilo, é uma maneira de adoração. Quando você vai entender a semântica da palavra adoração, você vai perceber isso. Ah, não estou adorando, não. É porque a rotina da vida precisa que a gente trabalhe muito, que tudo bem, a gente trabalha muito. Mas a motivação do seu coração para trabalhar muito é qual? Né? Então, a gente sempre tem que perguntar para o coração qual é a motivação para entender se realmente aquilo não está sendo um ídolo para a gente. Né? E tudo que a gente faz tem que ser submetido ao Senhor, à vontade dEle, à palavra dEle, que é o verdadeiro rei, né? Desse reino que nós estamos para ir fazer parte, né? Para ir morar, vamos dizer assim. E aí, agora sim, a gente vai para o segundo aviso, que João vai trazer nas duas penúltimas trombetas, na quinta e na sexta, que ele vai falar sobre tormento. A palavra já até dá, né, um frio na barriga. Tormento não é uma... Você vai ver sobre isso no capítulo 9 de Apocalipse, dos versículos 1 ao versículo 12. E aí a gente vai deduzir algumas coisas aqui. Porque no versículo 1 vai dizer bem assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Eu até li há pouco tempo atrás esse versículo. E aí a gente até pensa assim, um anjo, uma estrela que cai do céu, e a gente fica pensando, né? Então deve ser alguma coisa de Deus, que Deus mandou. Mas, na verdade, quando a gente vai lendo para os versículos mais abaixo, que você vê que desse poço saiu uma fumaça, e o sol e o ar se escureceram com essa fumaça. Você está vendo um cenário meio caótico, meio gótico, meio macabro. E aí depois você vê assim, na fumaça saíram gafanhotos para a terra e lhes foi dado poder, como o poder que os escorpiões têm. Então, boa coisa não era. Então, não é, de fato, nada divino isso aí. A permissão é divina, mas, na verdade, quem é essa estrela que cai do céu, Sagimária? Essa estrela, essa passagem antes realmente me trazia, as primeiras vezes, né, que eu li quando era um pouco mais jovem, me trazia uma certa confusão justamente por isso, porque dizia, é uma estrela caída do céu. E aí a gente tem referências na Bíblia que fala, né, que Jesus é a estrela d'alva, né, a estrela da manhã. E aí a gente também tem Apocalipse dizendo, né, que Jesus é quem está com a chave do inferno. E aqui também tem, dizendo que essa estrela tem a chave que vai abrir lá o poço do abismo. Então, na minha cabeça, eu ficava meio que assim, né? Foi dada a chave a ele. Alguém então, tem essa chave. A diferença é sutil, né? Só que assim, quando a gente vai ler, inicialmente, a confusão na mente, ainda mais de uma pequenininha mensageira do rei tentando aprender, que dava mais confusão ainda. Mas aí a gente, é claro, com a clareza que o Espírito Santo nos dá com o decorrer do tempo, a gente vai percebendo muitas coisas. Por exemplo, aqui ele vem dizendo assim, a fumaça, que a autora colocou a referência, né? A fumaça de engano e da ilusão, do pecado e da tristeza, da escuridão moral e da degradação que está constantemente sendo expelida do inferno. Essa estrela caída, ela é Satanás. E essa multidão de gafanhotos são os demônios. E é quando a gente percebe o que é que ele traz. Em Apocalipse 9:36, 9, de 3 ao 6. No final aí do 6, diz assim, naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. O que é isso? Na nossa atualidade, o que é isso? Desejar a morte e não achar? Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que é isso senão a depressão? Então a gente vê
se a gente for observar essa enxame de gafanhotos vinda do abismo, e a gente vê a nossa sociedade tão cheia de pessoas que verbalizam estar com depressão, com ansiedade, o que não pode ser possessões também acontecendo na nossa própria sociedade, porque as pessoas elas estão sendo, aos poucos, sutilmente, como a gente fala, sendo induzidas por todas essas coisas que acham que vivifica, mas na verdade não vivifica. Só inflama o próprio ego e as pessoas acabam não compreendendo qual é o seu principal propósito, que é adorar a Deus. Elas querem ser adoradas. Então, a gente percebe aqui que essa degradação, tudo isso que tem no Apocalipse, no capítulo 9, são coisas que a gente já começa a perceber de hoje. Só que, é claro, que muitas das vezes a gente não está com os olhos abertos para tudo isso, entendeu? A gente precisa entregar tudo isso. Não estou desmerecendo nem a depressão nem a ansiedade. É claro que com nosso contato muito assíduo com as telas, elas trazem isso naturalmente, porque nos enche de dopamina. E isso naturalmente nos traz ansiedade. É natural do ser humano. Porém, se a gente não trata ele com quem realmente pode fazer as coisas, que é Jesus Cristo, e a gente exercita o nosso domínio próprio, que ele nos orienta para estarmos exercitando, a gente deixa a cargo do nosso próprio eu querer ir para várias outras manipulações para vencer isso, entendeu? E que não está muito correto. A gente precisa ir na fonte do que traz a vida verdadeira, que é Jesus. Muitas vezes o desespero, na verdade, né? Dessa degradação que está acontecendo moralmente falando, essa fumaça que escurece o sol, como você falou, que os gafanhotos que têm poder de causar danos e danos sérios, dolorosos, porque se nunca você foi picado por um escorpião, quando o escorpião pica, dói pra caramba, é uma dor. Você sai vivo, mas dói muito. Então, ele está aqui e João vai usar muito a expressão como. O intuito de João aqui, nesse capítulo 9, é justamente de alertar a gente da maldade que esses seres têm, né? De deixar assim um comparar. Olha, você está pensando que é brinquedo, não é brinquedo, não, o negócio é sério, né? E aí a gente está vendo que as pessoas elas acabam sem esperança, muita gente acaba sem esperança. Mas vem a cereja do bolo mais na frente, porque esse tempo todo, toda essa perturbação dos gafanhotos, toda essa perturbação da estrela que cai do céu, ela é para um tipo de pessoa. A gente vai ver aqui na frente que existe um tipo de pessoa que não vai sofrer o dano igual. E aí a gente vai ver quem são essas pessoas. Então, a gente vai ver aqui, até vou correr com essa parte, porque é complementar o que você já falou. O nome do demônio absinto no hebraico e tanto no grego, que é uma outra expressão, provavelmente, eu acho que aqui está em grego, né? Eu acho que a expressão em hebraica eu acabei não pesquisando, mas significa destruidor. Então, as pessoas, elas acham, talvez, que mandam na própria vida, mas devido a todas essas causas, ela vai perceber que ela não tem o controle de nada, né? Ela está ali se devotando ao trabalho e é passageiro, está se devotando até mesmo ao bem-estar, vamos dizer assim. Eu vou para academia, eu bebo água que sai da fonte, não sei da onde, eu tomo suplementação e faço isso, faço aquilo, mas é Deus quem controla a vida, é Deus quem controla todas as coisas. A gente vê esportistas também, às vezes morrendo no meio jogando bola, né? Ah, mas o cara jogava, corria, era saudável. Porque a gente não controla. Você pode fazer o que for. Você não tem poder de controlar a sua própria vida. E ainda que você não sirva a Deus, você está sendo controlado por outro ser, que é essa estrela caída, que está ali lhe induzindo a fazer coisas para que você não tenha discernimento para enxergar a verdade, né? Então, a gente vê
que esse é o nome. Aí as pessoas não conseguem mandar em suas próprias vidas e nos seus próprios destinos. Porém, João veio da perspectiva do céu, porém, João veio da perspectiva do céu, o que acontece com todos aqueles que estão selados. Aí está a parte que eu falei, a cereja do bolo está aí. E com todos aqueles que habitam na terra. Quais são essas diferenças? E aí eu quero ver o versículo qual é, para eu ler antes de Carla responder, que ele diz assim, no versículo 5. Ele dá a chave, eu vou só introduzir, ele dá a chave, né, do poço do abismo, e a gente já sabe o que é esse poço do abismo, é o inferno. E aí, porque quem está lá abrindo o poço é Satanás. E aí a gente vê mais para baixo que ele diz, também não lhes foi. Tem aqui no versículo 4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Ele está aqui deixando assim, o sofrimento vai acontecer, mas você não vai matar ninguém, você não tem a ordem de fazer nada até que o mande, né? Aí vai para o 5. Também não lhes foi permitido que os matassem, que eu acabei de falar, mas que os atormentassem durante 5 meses. Ou seja, não quer dizer que é literal, mas está assim, nesse curto tempo vai acontecer esses tormentos, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, dói muito. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão, que foi o que Sérgio acabou lendo. O aspecto dos gafanhotos, ele fala no versículo 7. No versículo 8, ele vai lá, conduzindo essa conversa. E aí, eu não estou achando aqui o versículo, mas aqui mais para frente, a gente vai ver que os selados, eles não têm poder para fazer isso. E aí é onde chega aquele... Se você tinha medo de ler Apocalipse, meu filho, minha filha, não tenha mais não. Porque depois de saber disso, não tem como você não querer se agarrar nesse livro aqui e conhecer mais o Deus que está dizendo assim, você é selado, não se preocupe, eu estou cuidando de você. Vai acontecer tudo isso, vai, porque é propósito para que o reino se estabeleça. Ô, Mas, Valéria, é no versículo 4 do capítulo 9, que diz que mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, que era sim, para que eles não têm permissão de causar tormento naqueles que possuem o selo. Aqueles que foram selados naquele momento lá que a gente já viu anteriormente, que receberam o selo, que o anjo saiu selando, que ele falou, olha, não façam nada enquanto não terminar de selar. A gente viu isso nas lives anteriores. Aí aqui ele fala, olha, o tormento, não, aqueles que estão selados não vão ser atormentados, somente os que não possuem o selo. No versículo 4. Eu tinha lido, mas eu acabei passando direto, não percebi. Porém, Eu gravei exatamente... bem porque foi o devocional que tinha, eu frisei isso. É por isso que eu gravei. Então, é exatamente isso. Quando você percebe que Deus está aqui dizendo que você que é selado, vai acontecer tudo isso, mas você tem uma proteção diferenciada, não tem como não gostar desse livro, não tem como você não querer ler ele inteiro e gravar e guardar no coração, porque na hora da dificuldade a gente tem que lembrar disso. Lá o Senhor disse que nós seríamos protegidos por ele, porque o selo é nada mais que o sangue do Cordeiro, né? Como lembra que a gente comentou também dos umbrais nas portas, lá no Egito, quando teve a primeira Páscoa, que o anjo da morte ia passando e aí se colocou sangue nos umbrais. Hoje, os umbrais somos nós e nós estamos com o sangue do Cordeiro e por isso nós não somos atingidos por coisas, por esses tormentos. E aí, a gente vem para o aviso, né, 3. A gente já viu a quinta trombeta, e agora a gente vai para o terceiro aviso,
que ela lembra aqui para gente que na sexta trombeta nós vamos ver acontecer sobre a terra alguns danos. E a quinta trombeta vai estar no capítulo 9, do 13 do 13 até o 21, e no capítulo 10 até o 11 vai ter uma pausa. A gente vai ver uma pausa até chegar na sétima trombeta. Então, na quinta trombeta, os demônios saem desse poço sem fundo e a sexta trombeta é tocada e uma vez do trono diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. É o que está escrito aqui no versículo 14. Ele falando que o anjo, né, ele toca a trombeta e ele fala: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. Quando a gente vê a palavra anjo, a gente de novo acha que anjo, então, é divino. Mas se ele realmente fosse divino, eu acho que ele não estava amarrado, né? Eu acho que ele... Geralmente a gente vê que Deus, quando vai enviar os anjos dele, ele fala: enviei, né? Enviei, comissionei, mas amarrado e soltei, eu acho que não funciona bem para as coisas de Deus. Então, o que é que essa expressão de João quer dizer dentro dessa linguagem apocalíptica, né, que ele descreve aqui nesse versículo 14, que nem sempre a gente considera algumas coisas assustadoras e preocupantes. Qual é essa verdade que está por trás desse contexto aqui, do versículo 14 em diante? Qual é a expressão que João está usando e o que é que ele quer nos dizer com relação a esses 4 demônios a mais que são soltos? Carlos ou Sergimária? Quem quiser falar aí, escolha e fale, que eu não lembro que eu perguntei. Eu não estou ouvindo você não, Carla. Estou ouvindo vocês não. Sou eu. Então, novamente, né, ele usa o termo anjos, né, o que em uma leitura minuciosa e também não direcionada, né, porque no caso aqui a Nancy, ela se debruçou em cima dessas bem-aventuranças e nos traz essa abertura de visualização de ótica, né, desse tipo de lente. E aqui a gente observa, se a gente for depois olhar, às vezes os anjos, eles soltavam fumaça, né, eles soltavam enxofre, então não tem como ser anjos celestiais, não é isso? E aí a gente percebe que se trata de demônios que estavam presos. Eufrates também é algo, também ela dá a dinâmica, né, de que não é especificamente um local geográfico, né? É mais uma referência espiritual mesmo, né? Do lugar onde Satanás reunia suas forças contra o povo de Deus. E isso aí a gente compreendendo um contexto histórico, principalmente olhando para o Antigo Testamento, a gente vai entender o porquê dele utilizar essa linguagem, dizer que estava preso lá no Eufrates. Então a gente vê aí que a soltura de esses 4 demônios, né? Que estavam ali presos espiritualmente, geograficamente também no Eufrates, ou geograficamente não, espiritualmente também presos em um local que não é geográfico. E a gente também vê que a descrição mais embaixo, né, fala assim, que tem couraça cor de fogo, jacinto, enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre. O que eu A acho, gente não ia ver. o que eu acho interessante nessa parte aí é que a autora ela frisa bem, e talvez com uma leitura, quando a gente passa do livro de Apocalipse, isso passa despercebido, né, pela gente, né, pelo povo daquela época não, que eu acho que eles entendiam isso aí. Mas que sai da boca, e ela frisa essa questão do sair da boca, que é justamente da boca desse cavalo saem
pragas, fogo, fumaça e enxofre. A ameaça está naquilo que eles dizem. Aí ela bota aqui, no falso ensino que se origina deles. João usa uma linguagem apocalíptica para descrever algo que nem sempre consideramos assustador, preocupante, que é o engano e o falso ensino. E aqui a gente vê que o falso ensino, do ponto de vista do céu, é o que nos permite perceber como ele é mortal. Exatamente. E eu acho que E aqui ela também reforça no 138, né? Essa imagem, no entanto, mostra-nos que o engano dos falsos mestres e promoções de deuses alternativos não são meros fenômenos humanos. Na verdade, são reforçados por espíritos demoníacos. Aí, no final desse parágrafo, ela fala: um engano conduz à morte espiritual e física. E assim, vou ser sincera, de todas as trombetas, a que mais me chamou a atenção foi essa. Claro que a sétima é a melhor de todas, né? Eu não vou dizer, mas das que vem com uns pacotinhos meio ruins, como essas primeiras, a sétima me chama muita atenção, porque de fato a gente muitas vezes não vê a mortalidade de estar num ambiente onde estamos aprendendo de um Deus falso, de um Deus que não está na Bíblia, de um Jesus que não é aquele que a gente tem que, de fato, conhecer e ter intimidade, sabe? A gente precisa realmente conhecer as Escrituras para que não caiamos no engano. E é isso que está, assim, dando sentido a tudo que ele está falando aqui, porque você pode ser... muitas coisas são visíveis, né? Nem a fumaça, nem a perda do uma terça parte, nem de enfermidade, nem de destruição, é tão mortal quanto perder a alma, a salvação da alma. Eu falo às vezes que um médico, ele mata o corpo, mas um teólogo, um pastor, um crente, ele precisa conhecer bem a Bíblia, porque ele vai matar a alma, e a alma é eterna. O corpo não, ele é material, ele tem um limite. E ele vai ficar um período aqui. E depois ele vai se deteriorar. Mas a alma, ela é eterna. Então, se eu, como uma pessoa que tem a responsabilidade de conhecer o Evangelho, eu não estou passando a mensagem como a Bíblia está trazendo, eu posso estar dentro desse... Ou estar inserido ou estar fazendo isso. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não passe um falso ensino ou que a gente não esteja inserido dentro de um contexto onde se está falando de um Jesus que não é o bíblico, que não é o que está lá nas Escrituras. A gente precisa ter essa clareza. É o que João está falando o tempo todo. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam a palavra de Deus. Por quê? Porque não vão ser enganados. Oséias vai falar isso também, né? Que a palavra de Deus é um meio para a gente não ser enganado. Porque, de fato, a gente vai abraçar tanta teoria. Tem crente que achava que o chip da besta era um chip que ia colocar na mão, que era um chip que ia colocar na testa. E ainda tem gente que até hoje acha isso, que o chip, o sinal da besta é um chip que vai colocar. Já existe chip, já existe gente usando chip. Mas, na verdade, a gente vai entender em Apocalipse que o sinal da besta é uma adoração errada. É a adoração a que eu acho que é Deus, mas não é Deus. A quem eu acho que é Jesus, mas não é Jesus. E por que eu estou lá? Porque eu fui enganada. Por quê? Porque eu não sei da palavra. Porque eu não guardei. Porque eu não li. Porque eu não ouvi. Então, essa, assim, para mim, eu estou dando ênfase nessa parte, porque, para mim, é a parte mais impactante, porque a gente acredita em teologia da prosperidade, sem saber que é teologia da prosperidade. A gente está dentro de uma igreja universalista, sem saber que está na igreja universalista. Né? Hipergraça, sem saber que está na hipergraça, porque se você não entender o que é Deus Trino, você vai estar numa igreja que você, às vezes, valoriza uma das três figuras da Trindade e você não consegue adorar a Deus da maneira certa, nem clamar a Deus da maneira certa, nem entender as respostas de Deus da maneira certa. E aí você vai adorar um Deus errado, sem querer. Mas, você é vítima? Não. Você está com a Bíblia na mão para que você acorde para isso.
para que você aprenda sobre isso e evite fazer as coisas, né, mais desse mundo achando que está fazendo bem, né? E aí, essa é a questão que eu achei mais impactante e que mais frisou para mim. E Apocalipse 9, do 20 ao 21, nós vamos ler aqui, minhas irmãs, esse povo vai ver tudo isso e ao invés de se arrepender, eles vão preferir a morte, vão clamar às montanhas, aos penhascos, tudo menos a Deus. Vai acontecer tudo isso, as pessoas vão ficar com essa situação caótica, mas ao invés de correr para os pés do Senhor, elas vão endurecer o coração e vão negar. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Está aqui em Apocalipse 9, do 20 ao 21. Eu espero que você leia para você perceber isso. Eu me choquei, mas só que aí eu lembrei do Covid. No Covid, a gente imaginava que muita gente ia... as pessoas agora vão olhar para o céu, vão olhar para Deus. Mas só foi passar, todo mundo voltou às suas vidas, talvez até pior, porque as frases que eu ouvi era: tem que aproveitar agora, porque a gente não sabe se vem outro vírus depois para matar todo mundo, né? Então, ao invés da gente se preocupar com o futuro no céu, as pessoas ficaram preocupadas em gastar seu tempo na Terra, né? E isso fica claro para a gente até numa situação que passamos recente. Mas aí, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês entendem como motivo dessa resistência? O que é que João, quando fala, né, sobre as trombetas que vão tocando, e aí essas trombetas estão avisando do juízo final, mas essas pessoas não se arrependem. O que é que vocês poderiam contribuir falando? Elas não se arrependem porque o coração está endurecido, né? Então, a trombeta, aí no caso, elas não vão se arrepender. E elas vão, depois até vão ver que, e a gente vai mais para frente, que aquilo que a igreja tem pregado, elas não querem ouvir. Elas não estão dispostas a ouvir. Eu lembro nessa parte aí da esposa de Ló, quando ela olha para trás, porque o anjo avisa, não é para olhar para trás. A abençoada olha para trás. Mas sabe o que é aquilo? A gente até pensa, que mulher tonta, ela olhou para trás. Mas ali é uma representação do amor que ela tinha pelas coisas que ela construiu lá em Sodoma e Gomorra. Ela não queria se desapegar da casa com varanda dupla, com quarto com banheira, com a piscina no fundo. Ela não queria largar isso para viver outra vida, outro lugar. Ela estava bem sucedida ali. Então, a gente, se não tomarmos cuidado e colocarmos outras coisas no lugar de Deus, como nosso coração é um lugar, um altar para ídolos, né? E aí, se você não... O desafio é colocar sempre Deus no primeiro lugar desse altar, a gente acaba aprendendo e criando expectativas nos falsos ensinos, nos falsos mestres. Bem como o ódio, porque hoje você assiste a televisão, se a pessoa fala da Bíblia, às vezes fala com raiva, com ódio. Não, porque o que eu acredito é que está certo. Aí o outro vai dizer, o que eu acredito é que está certo. E aí tem um que defende liberdade sexual, outro defende a riqueza do mundo. E aí vai, de diversas formas, vão se prendendo às coisas desse mundo e esquecendo da verdadeira felicidade que está em Deus, né? Eles buscam felicidade em outras coisas e se apegam a isso. Valesca disse, é como diz na Bíblia, mesmo os que são do mundo amam o que é do mundo. Então, independente dos avisos que vierem, eles continuam presos ao amor que eles têm, por isso não se arrependem. É verdade. A Bíblia ela já nos mostra que as pessoas, mesmo correndo risco, elas não se arrependem porque não querem. Os seus corações já estão apegados àquilo ali. Elas já se asseguram naquilo ali, são enganadas, né? E aí a gente vê o quarto aviso, que são sobre as testemunhas, que João começa a aparecer essa figura aqui, que a gente achou bem interessante.
Claudinei falou assim, serão amantes de si mesmos. Verdade. Lá em Tiago, acho que capítulo 3, né? Se eu não estiver enganado, que fala sobre isso, que as pessoas terão comichão nos ouvidos e serão amantes de si mesmos. Ah, eu posso tudo, não preciso de Deus palpitando na minha vida, né? E aí o objetivo dessas 6 primeiras trombetas foi avisar esse mundo pagão da idolatria, né? De que o juízo está próximo. Foi dadas oportunidades de arrependimento a cada uma, né, em cada uma dessas fases, mas não funciona. A gente vê que não funciona, porque o próprio texto vai dizer que eles preferem a morte do que se arrepender. E como alguém pode ser levado ao arrependimento em um mundo cheio de tanta desilusão e destruição e morte? Isso é possível a gente levar pessoas, fazer com que pessoas se arrependam. O que os cidadãos do reino dos céus devem fazer durante esse período que é intermediário ao retorno, à segunda volta de Jesus, né? Nesse mundo sem esperança. É possível? Como seria isso? E o que é que esse cristão deve fazer? Carla? Ou foi Sérgio? Eu acho que é Sérgio, mas fala, Sérgio, pode falar. Não, é que eu acho interessante, o que eu achei interessante aqui nessa questão é que ela fala, né, como que a gente tem esperança, né, como a gente... E é interessante porque ela diz assim, que o aviso do juízo não convence as pessoas. As pessoas, elas não vão por aí, né? Não vai ser assim que elas vão se converter. Na verdade, a única coisa que pode convertê-las é justamente a pregação da palavra. As testemunhas, né, no caso nós, a igreja, pregando o evangelho. Tudo bem que eu discordo aí da autora, tá? Eu vou ter a audácia de discordar quando ela diz assim que o evangelho não pode ser anunciado sem palavras. Aí eu vou discordar dela. Eu entendo o que ela quis dizer, que a gente precisa falar. Mas eu discordo assim, dessa frase colocar de uma maneira generalizada, porque eu acho que a gente prega com o nosso estilo de vida também, sem a gente falar. Então, eu botei aqui, ó, discordo. E estou discordando dela. Quem sou eu na fila do pão para discordar da Nancy Gandhi? Mas eu estou discordando dela. Então, assim, eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque às vezes, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer convencer as pessoas para convencer, assim, convencer, vou usar convencer, sabendo que não somos nós que convencemos ou que convertemos, né? Mas às vezes a gente usa o medo do, do juízo, essas coisas. Hã? E a gente vê que não funciona o texto, né? Não, mas na nossa cabeça a gente acha que isso vai fazer com que ela. Mas quando o coração está endurecido, concordamos em discordar. Quando o coração do ser humano está endurecido, está cheio de si, ele como está com esse falso engano aí que vai vir, né? Que vai vir, não, que tem, a pessoa ela não tem consciência, ela não vai assim, ficar com medo do que vai acontecer. E ainda que ela tema, não é isso que faz com que gere nela um novo coração, né? E eu acho que isso a autora fala também, se eu não estou enganada, né? Eu não estou lendo aqui não, mas ela fala também que esse medo não é capaz de gerar nela um novo coração. Somente o evangelho do Senhor, né? A ação do Espírito, falando assim com as minhas palavras, né? A ação do Espírito ali, com a pregação do evangelho, é que é capaz de fazer com que o coração nasça um novo coração, né, com a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, eu acho que é importante, eu achei interessante, isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente quer, e eu me lembro há muito tempo atrás, que um seminarista na época da igreja, ele trabalhava numa loja evangélica, locadora evangélica, né, e ele disse que sempre ia uma criança lá
E ele falou para essa criança assim, eu não sei qual a idade, não, me lembro muito dessa história. E ele disse assim, que falou que do juízo final, e a criança falou assim, e você escolheria que lado? Ela falou assim, não sei. Aí ele disse que eu nunca esqueci a cara dele falando aquilo, sabe? Aí, eu era recém-convertida, para tu ver como isso tem tempo, e me marcou. Mas aí eu fico, isso me trouxe na mente quando eu li isso aqui. Porque não é o medo que vai fazer com que a pessoa, ai, não vou aceitar Jesus. Não, é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. E é o que a gente deve fazer nesse tempo, né? É pregar a palavra, se preciso for com palavras, mas pregar com o nosso estilo de vida, com a nossa vida, porque é isso aí que vai testemunhar, né? Da verdade, fazer com que as pessoas sejam transformadas. O Evangelho do Senhor Jesus. Amém. E não deixa de ser um encorajamento, né, de João para a gente, como crentes, né, porque somos pessoas comuns, mas que nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para testemunhar do Evangelho que transformou as nossas vidas. Então veja a importância que nós, a responsabilidade que a gente carrega e a importância que Deus nos deu, porque ele deixou a mensagem dele para que pessoas comuns testemunhassem essa verdade com as outras. E a gente vê que mesmo que eles foram atingidos, né, que João escreve no momento de perseguição para eles, ele está motivando e está incentivando eles, continuem, porque mesmo que vocês estão sendo perseguidos, assim como seu mestre foi perseguido, o seu sofrimento, assim como ele também sofreu, mas os esforços não serão em vão, porque ele ressuscitou e você vai ressuscitar junto com ele. Então, a gente vê o quão é importante o papel da igreja. Quando eu falo igreja, é o corpo, as pessoas que compõem a igreja, independente da denominação, mas aqueles que carregam o evangelho, aqueles que são seguidores de Jesus, os servos de Jesus, eles têm um papel importante no reino, no avanço do reino, que o próprio Deus que escolheu cada um de nós para isso. E aí é um encorajamento para mim, para você que está assistindo, que às vezes acha que, mas eu precisava fazer isso, aquilo. Não, são pessoas comuns. É a sua vida diária. É o que você aprende das escrituras, é o tempo que você gasta lendo. Aliás, gasta não, que você investe lendo as escrituras para poder ensinar outros, porque um dia alguém fez isso para ensinar para você, né? Você hoje está aqui, talvez ouvindo essa live, ou lendo a Bíblia, ou frequentando uma igreja, porque alguém fez isso. E como foi diferente para a sua vida, né? É mais que um presente que essa terra possa oferecer, sabe? Uma oração e alguém que não desiste de você para lhe dar o evangelho é mais que qualquer cargo bem-sucedido, casa mobiliada ou carro de última geração, sinceramente. Então, minha Valneide, né? Minha mames, ela disse assim: também concordo que podemos alcançar pessoas para Cristo só pelo testemunho, sem ser por muito falar. Em outros textos a gente até vai ver isso quando a esposa, né? Eu acho que é 2 Pedro, vai falar que a esposa ganha o marido sem, né? Então a gente tem que aprender sobre isso, porque às vezes a gente fala demais e o marido se enche, mas a deixa veio aqui, né? Abre-se parênteses, mulheres, orem mais e falem menos, porque a gente já é considerada que fala muito, né? Nem parece. E aí, a gente vai já para o final, né? Para o momento em que nós vamos ver. Também, assim, vou pincelar aqui para quem ia falar. Eu queria falar sobre as duas testemunhas. Fale. A gente não falou, né, sobre as duas testemunhas. E aí, ela dá uma boa referência, né? Sobre as duas testemunhas, como as duas oliveiras, como os dois candeeiros, têm o mesmo referencial, que é a igreja. A igreja ela precisa ser testemunha do que Cristo vai fazer com os que forem selados, né? E aí, eu achei interessante porque
vem aí a pergunta, por que duas testemunhas, né? E aí aqui ela também esclarece, né? Porque naquela época, lá, eles só verificavam que realmente aquilo a pessoa estava dizendo que era verdade se ele levasse duas testemunhas. Então, por isso que ele faz referencial de duas testemunhas. Mas essas duas testemunhas, na verdade, está dizendo que a igreja, nós, como igreja, somos testemunhas de Cristo. Não é literal, não é a quantidade do... É porque, vamos lembrar uma coisa, lembra que nessa época, para uma... Quando você vai dar como é que chama? Quando você vai dar um relato, naquele tempo, apenas duas pessoas juntas dava teor de validade. Então, é por isso que ele coloca duas testemunhas. Ou seja, o corpo de Cristo junto vai dar autoridade àquilo que está sendo dito, porque a gente está falando a mesma coisa, estamos ali juntos. Lembra que nos primeiros versículos a gente vê que o anjo anda no meio dos candeeiros? O candeeiro é quem? A gente vê lá que é a igreja, né? Então, ele está trazendo aqui para a gente, oliveira é é uma árvore frondosa que vai ter, que a gente vê outras referências em outros textos bíblicos também. E aí ele está traçando essa referência da igreja nessa experiência que a igreja tem de experimentar uma nova vida e trazer essa testemunha fiel que é Cristo a ser revelada. Porque ele é uma testemunha que vai revelar a fidelidade da sua palavra e que vai garantir, né, que tudo que está sendo dito aqui nas escrituras é real, é verdade, né? Não foi algo inventado, não é história de carochinha, né? Quem lê a Bíblia não sai da mesma maneira. Gleide Selma, oi minha irmã, como você vai? Ela disse assim, eu ainda estou aqui, quero dizer que preciso desse livro. Nós todas, irmãs. E vai ter o sorteio desse livro autografado pela autora. A gente tem um exemplar e vocês que participarem das lives vão concorrer a esse livro aqui. Vai ter outros sorteios. Vai concorrer a uma canequinha dessa aqui do Salto Teológico. Já vou deixar spoiler, ó. Bonitinha, maravilhosinha para tomar café na hora que estiver lendo sua Bíblia. E também outros livros que nós vamos sortear. Tem que ficar até o final, porque nós vamos pegar os nomes das pessoas que participaram das lives e vamos fazer esse sorteio para vocês lá já para o final. Faltam 6. Olha que está faltando pouco. Aí, Gleide também fala assim, conheci uma mulher que orou mais de 40 anos por seu esposo. A gente precisa orar até o último suspiro de vida sem desistir. A gente não sabe os planos de Deus para cada um de nós, mas que a gente tenha a certeza que o Senhor está operando dentro de um propósito que Ele já tem definido. Né? Então, continuemos orando pelos filhos, esposos, mulheres, amigas. Todo dia nós crentes temos que orar para que Deus nos mande almas para nós ensinarmos do Evangelho para elas. Né? E o Evangelho ele tem o papel de restaurar as pessoas, de curar a alma e de transformar a vida. Né? Através do Evangelho a gente consegue revelar Cristo através da igreja que prega o verdadeiro evangelho, a gente consegue falar a verdade e tirar as pessoas do engano. Porque todo mundo está procurando Deus, mas de uma forma. Mesmo que o ateu diga que não acredita em Deus, mas ele tem um Deus que ele está ali todos os dias venerando de alguma maneira. Né? Então, a gente precisa tirar essas pessoas do engano. E aí a gente vai para o 5º aviso e último, que é a 7ª trombeta. A gente só vai vê-la mais para frente, assim, né? As boas coisas que ela vai trazer, a gente vai ver de forma mais completa nos outros capítulos, mas aqui no capítulo 11, do 15 a 19, a gente vai ver que o 7º anjo, no versículo 14, ou 14 não, no versículo 15, ele toca a trombeta e o soar dela vai revelar aos santos, aos selados, a eu e você, em nome de Jesus, que essa peregrinação, a perseguição, o sofrimento acabou. Eita glória!
É na sétima trombeta que nós vamos, assim, ouvir o céu dizendo: acabou! Lembra na Copa, quando o Brasil ganha, que o locutor fala: acabou! É esse o símbolo, o significado da sétima trombeta. Acabou o tempo de choro, acabou o tempo de lágrima, acabou o tempo de sofrimento, acabou as diferenças sociais, acabaram todas essas coisas, a dor pela perda de alguém, a saudade daquele que já foi, acabou, porque nós vamos experimentar agora o céu, é vida com Deus. E aqueles que infelizmente não quiseram, eles infelizmente vão experimentar da ira de Deus. A gente pode ficar livre da ira do diabo, da ira do vizinho, da ira do marido, da ira da amiga, mas da ira de Deus. Gente, que a gente tenha essa consciência de não deixar nosso Deus irado. Olha que a gente faz isso com tanta... A gente já faz tanto, dá muito trabalho para Deus, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, porque da ira de Deus ninguém pode escapar. E isso é complexo, mas é verdade. Então, peraí que eu vou ler aqui o comentário de Gleide. Ela colocou aqui: esta tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Eu não entendi muito bem, mas se é alguém que ora, ou então você entendeu a palavra assim, realmente a palavra de Deus tem poder para qualquer coisa. Hoje oro por meus filhos para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Continue orando. Eu também oro pela minha filha. Ela é uma adolescente que está aí descobrindo novas coisas e a gente precisa sempre estar orando. Mesmo que a gente leve para a igreja, a gente tem um papel de ensinar o evangelho em nossas casas, né? E aí, assim, meninas, eu falei muito nessa live. Já estou ficando rouca. Mas eu quero dizer para vocês, antes que elas concluam com a palavra delas, que o Deus vivo, na sétima trombeta, o Deus vivo virá habitar no meio do seu povo. O que é que vem à sua mente, meu querido irmão ouvinte aí, quando você imagina o toque dessa sétima trombeta? O que é que você pode, assim, se você fosse pensar aí na sua casa, no lugar que você está, como seria ouvir essa trombeta, sabendo que é isso que vai acontecer, que Deus, o Deus vivo, vai habitar conosco? Fica aí essa pergunta, que se você quiser falar, escrever aqui, ou depois postar no seu Instagram e marcar a gente vai repostar aqui a sua resposta. E aí, meninas, como é que vocês concluem a experiência aí da leitura dos capítulos 8 a 11 de Apocalipse? Eu quero concluir até falando do devocional de hoje, né? Que em meio a tudo isso, a gente pode confiar no Senhor, Ele é soberano, tudo acontece, a gente vê que tudo é em todo o tempo, até mesmo as coisas ruins que vão acontecer, né? É Ele quem dá o poder, é Ele quem concede, você vê aí que é sempre Ele concedendo, e assim, nós que pertencemos ao Senhor, a gente pode descansar na sabedoria, ou na soberania dele, né? Na soberania dele. E descansar, saber que muitas coisas estão para acontecer, têm acontecido já, né? A gente vê aí o caos que há no mundo, mas em meio a tudo isso a gente pode descansar na soberania de Deus. Verdade. É isso. Então, sobre essa última trombeta, né, aquela dá só uma pincelada, e aí existiram algumas frases que me chamaram bastante atenção, que eu acho pertinentes também colocar aqui na live, né? Na página 147, diz assim: quando soar a sétima trombeta no céu, a peregrinação do povo perseguido de Deus estará completa. Tomaremos posse da terra que Deus nos prometeu. Eita glória, minha gente. Eita glória! Na página 148,
Diz assim: se você está em Cristo, tem um chamado, um propósito e uma razão para continuar levantando todas as manhãs em um mundo de trevas. Temos boas novas para compartilhar com as pessoas que a parte do poder do Evangelho não tem esperança alguma de escapar das garras do engano do diabo e das falsas promessas do mundo. É isso que Jesus oferece a todos os que estão atormentados pelo poder do pecado. Ele restaura e ele cura. Então, essa deve ser nossa esperança. Devemos olhar para as trombetas como um aviso, mas também um aviso na qual nos chama para estarmos compartilhando as boas novas para as pessoas que a gente deseja ver no céu também. E que nosso anseio seja que todas as pessoas que estão passando pela nossa vida estejam no céu com a gente também. Porque mesmo aquelas pessoas que a gente não se bate muito bem, essas pessoas que Deus nos chama a amar e a chamar elas também assim para junto e para dizer assim, olha, eu quero você no céu comigo, porque a gente tem total certeza que vai para o céu. Então, que esse seja um aviso de que a gente tem que estar pronto para as boas novas, a todo e qualquer tempo. Amém. A tempo e fora do tempo. Amém. É só motivo de alegria ler o livro de Apocalipse. É uma carta de amor, gente, o livro de Apocalipse. Gleide falou assim, obrigada pela oportunidade de assistir a live. Eu que agradeço a sua presença, que você traga outras pessoas para aprenderem mais de Deus. E as outras lives estão salvas no nosso Instagram. E nós teremos segunda-feira mais uma, até que a gente fale de todo o livro de Apocalipse, tá? Tem muita coisa pela frente, mas sempre gostoso de falar. Ela falou assim também, para mim foi um grande salto. Pois é, por isso você está aqui, para dar um salto a mais. É por isso que é salto teológico, é um salto no conhecimento de Deus. Que sigamos em conhecer a Deus. Amém, minha irmã. Esse é o nosso desejo, que aquilo que o Senhor compartilha conosco, o nosso desejo é que outras também possam ter esse mesmo desejo de aprender do Senhor. E aí, Max Silva, olá, Max, seja bem-vindo. Ele diz, tende bom ânimo, eu já li Apocalipse e tudo acaba bem. Tudo acaba bem para os selados, né? Tudo acaba bem para aqueles que estão com o selinho ali, ó, do Cordeiro. E é isso que a gente quer, né? Que a maioria das pessoas que a gente conhece estejam seladas. Meu irmão Claudinei, como sempre, você tem muita chance de ganhar o livro. É você... Valesca, porque não perdem a live. Quanto mais... Claudinei, eu acho que ele já comprou, viu? Eu esqueci de falar, mas assim, quanto mais aparece na live, mais vezes o nome entra na caixinha do sorteio. Então, para valorizar a participação de vocês, é assim, certo? Então, ó, Valesca e Claudinei estão com grandes chances aí. Vocês também estejam nas próximas para aumentar a chance de ganhar o livro autografado da Nancy Guthrie. E vamos ter outras coisinhas também para sortear. Mas se eu fosse vocês, eu queria ganhar esse livro, certo? E o seu vai ser diferenciado, porque ela mora em Nashville, nos Estados Unidos. Então, não é fácil conseguir o autógrafo dela. É só quando ela vier de novo no Brasil ou você ter que ir até lá, na igreja dela. Então, é um grande presente. E que vocês fiquem com o Senhor. Nós agradecemos a oportunidade. Sempre a gente gosta de falar da palavra de Deus com vocês, irmãos. Estejam orando pelo salto teológico para que cada vez mais Deus nos capacite e que vocês estejam junto conosco, nos ajudando também a crescer. Deus abençoe. Um beijo, Gleide, mimos da Lesca. Depois eu vou mostrar o que Valesca consegue fazer, viu, gente? Cada coisa linda. Que Deus continue abençoando vocês. Um cheiro. Até segunda-feira às 20 horas.